Fala galera, então estou na área para falar um pouquinho sobre a Rail, que trouxe uma notícia importante, não para agora, mas sim para o longo prazo, afetando de maneira geral a sua estrutura, e tudo isso você vai ver nesse vídeo, e além disso a gente vai analisar os gráficos para saber se vale ou não vale a pena entrar dentro da Rail. Mas antes da gente olhar tudo isso, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, para que eu continue trazendo informações importantes para vocês. Então a informação que veio da Rail, que foi comentada pelo BTG, é muito importante, principalmente por longo prazo, né? Já que essa notícia não trouxe uma movimentação muito significativa hoje, mas ela é importante para o longo prazo, e a notícia aqui, ó. Rail, BTG vê o encerramento da Malha Oeste como catalisador e mantém compra em rumo. Tá? A gente vai entender um pouquinho porque isso é importante. Com potencial de valorização de 74,6%, projetado pelo BTG, as ações da Rumo voltaram ao centro das atenções após o vencimento, na última terça-feira, da concessão da Malha Oeste e a assinatura de um aditivo transitório que suspende integralmente os serviços ferroviários da linha por até 180 dias. A Rumo é a maior operadora logística ferroviária independente da América Latina e negocia na B3 com capitalização de mercado de aproximadamente 24,9 bilhões de reais. O banco, BTG Pactual, reitera a recomendação de compra para o papel com preço-alvo de 12 meses de R$ 23, frente à cotação de R$ 13,17, utilizada pelo banco como referência no relatório publicado no dia 1º de julho. Hoje, os papéis da Rail 3 operaram em alta de 1,97 a 13,43. O quinto aditivo assinado pela companhia em 1º de julho estabelece que, durante o período de transição, a Malha Oeste ficará restrita a atividades de guarda de ativos, vigilância, manutenção essencial e monitoramento. Nenhuma taxa de concessão, arrendamento ou encargo correlato será devido pela Rumo ao longo desse intervalo. Os custos incorridos dessa fase serão tratados como os créditos da empresa junto ao poder concedente, o que, segundo nota BTG Pactual publicada hoje, implica a ausência de impacto material no resultado após a assinatura do acordo. Os analistas Lucas, Fernando e Samuel foram direto na avaliação do aditivo. O aditivo não contempla nenhum serviço de transporte ferroviário, em nossa visão. Não deverá ter impacto relevante nos resultados futuros da Rumo. Então, resumo, não vai mudar nada. Além do aditivo, a Rumo e o governo federal iniciarão um processo formal de acerto de contas que cobrirá 4 frentes: crédito disputados judicialmente no âmbito de reequilíbrio econômico-financeiro da Malha Oeste contra a União, o passivo regulatório imposto da ANTT, os créditos referentes aos investimentos já realizados e ainda não amortizados, as despesas incorridas durante o período de transição. O BTG destaca que nos interessou particularmente o compromisso do governo em liquidar o cálculo de devolução dos ativos, o que vemos como um desenvolvimento positivo. O banco considera o encerramento ordenado da Malha Oeste um evento de redução de risco para o papel. Acreditamos, dizendo o BTG, que concluiu o processo de descontinuação da Malha Oeste e remover a incerteza sobre a economia dessa evolução é um importante processo de desalavancagem de risco para a Rail, afirma os analistas. Projeção financeira da Rumo 3. Do ponto de vista financeiro, as projeções do BTG para a Rumo sustentam o otimismo. O banco estima um EBITDA de 8,088 bilhões de reais em 2026. Antes, era 6,887 bilhões de reais em 2025, com margem EBITDA avançado de 49,7% para 55,9% no mesmo período. O lucro líquido deverá saltar de 960 milhões em 2025 para 1,905 bilhão em 2026. Olha, interessante, hein? Alavancagem medida pela relação dívida EBITDA líquida e EBITDA deve recuar de 3,5 vezes para 3,2 vezes, mesmo com a dívida líquida subindo de 23,8 bilhões para 26,2 bilhões em função dos investimentos em custos. Os múltiplos EV/EBITDA estimado para 2026 é de 6,3 vezes, nível que o BTG descreve como um valuation descontado em 6 vezes EV/EBITDA
26 para justificar a recomendação de compra, o papel acumula queda expressiva frente às máximas dos 52 dias de R$ 18,50. Atualmente negocia no próximo da mínima do período de R$ 12,30. O volume médio diário de negociação é de R$ 206 milhões, o que garante liquidez adequada para investidores institucionais reposicionarem posições à medida que o processo de acerto de contas avança. Próximos catalisadores da Whale, o principal catalisador a companhia nos próximos meses é justamente a conclusão desse acerto entre Rumo e governo federal. O prazo é de 180 dias. Para o período transitório, não tem data limite explicitamente definida, e tampouco foi divulgado o cronograma para encerramento das negociações, enquanto a incerteza sobre os valores a receber nos créditos disputados permanecem em aberto. O desconto com que o papel negocia em relação ao preço-alvo do BTG tende a se manter. Uma definição favorável dos passivos regulatórios junto à ANTT e a formalização do crédito de investimento não amortizados podem funcionar como gatilhos de reclassificação para os ativos. Então é o seguinte, tá? Ferrou. Não, mentira, não ferrou não. Mas assim, ó, a gente tem pontos interessantes que eu considero. O BTG está ousado, 74% de alta para Rumo, isso aí a gente vai ver nos gráficos. Basicamente, ela falou que não muda nada, né? Eles declararam aqui, ó, que não deverá ter impacto relevante no futuro da Rumo, tá? Não deverá. E eles entendem como um ponto bom, principalmente no quesito alavancagem. Então, seria uma maneira de desalavancar aqui, ó. Acreditamos concluir o processo de continuação da Malha Oeste, remove incerteza sobre a economia, da evolução e um processo de alavancagem para o Wave. Isso pode ser importante para o médio e curto prazo e, quem sabe, da base, né, teórica, pelo menos, para essa valorização de 74,6%. Caraca, bastante coisa em BTG. Mas a gente vai ver tudo isso no gráfico, a gente já entendeu mais ou menos o contexto, a BTG trouxe, é um fato importante, querendo ou não, que pode afetar, né, talvez a Rail nos balanços futuros, ter uma diferença, alguma coisa do tipo, mas é só para a galera não se assustar. E aqui, dito isso, BTG está com uma expectativa, só deixa eu fazer ter uma ideia aqui, 74% de alta do ponto atual. Não é tanta coisa assim graficamente olhando aqui. A gente se apavora com a porcentagem, mas não seria 23 com 25. Mas já digo uma coisa, BTG. Pela análise técnica aqui, não tá com cara não. Tá? Já não tá com cara de ir para lá não, hein, velho. Não sei, hein. O que nós temos aqui é muito pelo contrário, né, galera? A gente vê o BTG, do BTG não, a Rail dentro de uma zona de congestão no mensal, né? A Rail que teve o seu IPO aqui por volta de 2025, a 22,97. Quem comprou no IPO teve meses de alegria no início, com uma alta de 300%. Logo depois voltou para o nível de IPO, aí o cara comprou novamente, aí voltou para o nível de IPO, ele comprou novamente, voltou para o nível de IPO, ele comprou novamente. Aí aqui ele quebrou a conta. Aqui quando bateu, até faltou o gráfico, cadê o resto? Aqui quando bateu, aqui ele quebrou a conta, deu 900%. 94% de queda aqui do 200. E aí desde então a Rail andou de lado. Então basicamente tivemos uma volatilidade nesses dois períodos e a Rail andou de lado. E agora, o que fazer? Porque no longo prazo é muito difícil a gente conseguir ter uma definição aqui, né? Para a Rail, eu acho que é bem complicado. Não tem como termos uma definição. Então, chama a atenção. O que nós temos, e sim, de fato é importante, é que ela está totalmente de lado, né? Zona de congestão. Provavelmente, talvez tenha o quê? Uma abertura de bandas aqui, ó. Não, até que ela chegue às bandas e não está mais fechada, não tá. Mas enfim, tem a possibilidade de um rompimento para baixo, então o BTG não vai, pelo menos dessa vez, que ela vai buscar o teu preço-alvo, porque ela está formando uma LTB aqui nitidamente. E até mesmo a gente poder afirmar a possibilidade deste canal de baixo. Trazendo para cá, quem sabe essa zona de congestão mais ampla, que é a casa dos R$6. Nós temos outra zona de congestão aqui menorzinha, que é logo lá na largada,
Seria logo aqui na largada onde é que ela trabalharia já. Então tem pequenos pontos importantes. Até uma zona menor, eu vou tirar daqui, ó. Tem até uma zona menor, ó, de congestão de um prazo bem menor, que seria por aqui, tá? Aqui, ó. Ali na casa dos 8. Mas o fato é que ela está sim numa zona de congestão, ela rompeu, pode ver que ela está sendo acompanhada da sua média de 21 períodos, e bem acompanhada, gerou um rompimento aqui, realizando o pivô de baixa, né? Ela tenta ensaiar um pivô aqui, ó, e aí ela gera né, esse rompimento, então ela vem aqui, tenta ensaiar um pivô de baixa, perdendo essa região de suporte, ela até se encaminha para a queda aqui, ó, não consegue, volta, e tenta de novo, até simula a possibilidade de um fundo duplo, que não é executável ali no gráfico mensal, e vem rompendo. Então você que acredita na ideia do BTG, pelo menos nesse primeiro minuto, não está sendo tão interessante, né? Porque a gente não vê a ideia de fundo. Óbvio que ficou interessante essa ideia do BTG quando tivemos aqui essa região de fundo. Aqui sim. Aí a partir daqui voltar lá para os 23, que é mais ou menos, vamos arredondar 24 ali, que seria a sua região de preço-alvo, né? Aí ficou interessante, mas no momento que houve perda dessa mínima aqui, as coisas pioraram. E tu traz aqui para o gráfico semanal, as coisas não melhoram, né? Nitidamente a gente não tem nenhuma melhoria deste cenário aqui, tá, galera? Então as coisas pioram, tá? As coisas pioram aqui. Até no gráfico semanal a gente vê basicamente esse canalzinho de baixa também, né? O que chama atenção aqui, por mais que eu acredite ali o mensal faz, né, o indicativo da possibilidade de uma continuidade na baixa, aqui o semanal ele me demonstra que talvez num médio prazo a gente não tenha esse rompimento, tá, para whale aqui, porque a gente encosta nessa região aqui, né, inferior do canal de baixo, coloca um candle significativo na ponta compradora, negando, né, ou até tivemos uma demonstração de exaustão no candle anterior, depois de uma sequência de 4, 5, 6, 7 candles consecutivos de baixa, embora esse aqui tenha um corpo comprador, né, a gente vê que ele teve uma movimentação forte de baixa, né, então ficaria nesse sentido. E aqui a gente vai para um final do mês interessante, embora o contexto não seja bom, mas é um movimento interessante principalmente para o curto prazo, tá? Porque temos esse candle comprador forte, pelo menos fincando o pé, determinando que não vamos cair por enquanto. Aqui a gente já tem um candle, né, que pode sinalizar um processo de correção desse candle anterior, tá, dentro desse candle anterior, e que o rompimento da sua máxima aqui no futuro pode sinalizar uma possível compra, viu? Óbvio, é uma operação extremamente arriscada contra tudo e contra todos, que eu acho que faria mais sentido em times menores do que o semanal, aí tentando se aproveitar de uma volatilidade, do que realmente um movimento de longo prazo, tá? Então eu acho que faria mais sentido dentro desse contexto. E trazendo aqui para o gráfico diário, percebe sim que se tem uma movimentação de baixa um pouquinho mais forte, tá? Aqui para o gráfico diário, a gente tem aqui uma LTB, agora tem a possibilidade de um fundo, ele até tenta formar, né, a Whale 1, 2, 3 de compra, aqui, tá? Então tem a tentativa de formação desse 1, 2, 3 de compra, que faz sentido dentro da esfera do diário, mas mesmo assim é um trade extremamente arriscado, porque o contexto todo é desfavorável para os compradores, tá? Não acho algo agradável de ser feito aqui. Até olhando para o intradia, que pode ser, né, algo bem mais interessante, tentando se aproveitar de uma volatilidade momentânea ali de retorno, que pode durar talvez um dia, 2 dias, até no máximo 3, tá? Ela não é muito agradável, né? Ela não demonstra ser muito favorável, é um gráfico mais tenso, tá? É um gráfico mais imprevisível. Mas assim, que nem eu falei, poder ela pode, querer é outros 500, tá? Então nós tivemos um rompimento aqui, o que pode acontecer dentro dessa esfera, óbvio, criando um cenário, se conseguirmos fincar a ideia de fundo e o seu rompimento, eu ficaria muito atento a essa região aqui, tá? Dos 14,55. Por quê? Essa região pode virar um topo para dar continuidade e sustentação para o prazo maior, né? Porque daí a gente faz esse processo de recuo e vem, faz um topo e aí vem ensaiar o pivô de baixo. O que, na minha visão, faz muito mais sentido para o longo prazo, tá?
Então, no longo prazo, essa ideia faz bem mais sentido, tá, do que uma tentativa de retorno e, quem sabe, um rompimento para voltar aqui para dentro, tá, dessa região de congestão novamente que a gente está vendo aqui. Então, faria mais sentido esse contexto. Então, para o longo prazo, para quem pensa se estruturar na empresa, que nem o BTG pensa em uns 54%, 54%, 74%, 76% de alta, acho que não fica tão interessante, não acho chamativo, não entraria neste momento, acho que não cabe o alinhamento, né, tanto da análise mais fundamentalista do BTG do que uma análise técnica mais prática, não faz muito sentido. Para o médio prazo também acredito que não faça muito sentido, não vale muito a pena. Mas para o curto prazo pode ser que tenhamos uma janela de oportunidade, tá? Tem que tomar cuidado porque é um ativo extremamente volátil, até mesmo no intradia, mas cabe sim para quem gosta de uma pimenta, de uma incomodação, tá? Eu acho que a Rail pode trazer um benefício significativo. E para quem pensa, não quero ter em carteira, mas eu gostaria de surfar, quem sabe, um movimento mais amplo no longo prazo, esperar algumas semanas para observar a possibilidade de um topo aqui, para quem sabe pegar na venda, faz sentido, porque como ele determinou que aqui seria em tese um fundo, vamos pensar que o rompimento dessa região dos 12 com 22, pelo menos até uma região de suporte mais tensa, que seria aqui, né, mais brigada, tu tem uma queda de pelo menos 30%. Então, pode pintar uma oportunidade aí, óbvio, eu estou contando com essa aqui, mas se a gente for pegar ali uma região maior, onde aquele iria realizar um pivô de baixa, mas embaixo ali a gente poderia falar numa queda de 41% futura. Se caso, né, óbvio, teria que ter um topo aqui desenhado e já uma tentativa de um pivô de baixa. O bom e o interessante, se isso ocorrer, que pode ser um stop curto, né, tu tem um risco menor para pegar um alvo bem mais amplo para a Rail no futuro. Beleza, galera? Então essa foi uma notícia bem explicativa ali vindo do BTG, né, que o BTG comentou e foi vinculado pela Invest, que explica um pouco do contexto da Rail, para quem quer entender um pouquinho da empresa, e a gente olhou os gráficos para ver se faz sentido participar, não participar, tá dentro, não tem o que fazer com a Rail, porque é um ativo realmente um pouquinho mais a risco, tem uma volatilidade um pouquinho maior do que os outros, e traz normalmente alguns problemas por conta desta volatilidade. Então não se esqueçam, né, para finalizar aqui o vídeo, de curtir, compartilhar e inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!